Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, saudáveis e felizes. É bom estar de novo com vocês. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o tema fé e liberdade. Parecem duas situações distintas, mas nós vamos verificar no decorrer desse papo que uma depende totalmente da outra. Bem, primeira coisa, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre fé. Essa palavrinha de duas letras, tão pequenina, porém tão complexa nas nossas vidas. A fé que Jesus exortou tanto como sendo necessária para alcançarmos o nosso crescimento, a nossa evolução, enfim, a nossa felicidade. Gente, vamos sempre lembrar, a nossa felicidade, que é um estado de espírito, que nada mais é do que a consciência tranquila, só se é alcançada com a nossa evolução e o crescimento espiritual do nosso eu. Isso precisa ficar claro, porque senão nós não vamos ter forças para buscar esse crescimento. Percebo que na vida a gente luta por tantas coisas, mas no fundo, o que nós desejamos praticamente é uma só: sermos felizes. Mas para estarmos felizes, precisamos estar em paz conosco, compreender a vida no seu amplo sentido. E qual é esse amplo sentido, Jair? Aquele que falam os Espíritos para nós, que é desenvolvimento, é o crescimento espiritual. E, claro, o crescimento da nossa inteligência. Gente, nós fomos criados simples e sem conhecimento, com livre-arbítrio, para que nós conquistássemos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa felicidade. O Pai, em momento algum da nossa existência, quis que fôssemos tristes, quis que sofrêssemos. Claro, a dor existe como uma criação divina, mas não é para o nosso mal, porque o mal não foi criado. O mal não existe. O mal é uma concepção. Assim como a escuridão não existe. A escuridão é a ausência da luz. Assim como o frio não existe, porque nós medimos a intensidade do calor. O frio é a ausência do calor. Percebe? É uma concepção. O mal não seria a ausência do bem, mas a ignorância do bem. Não falo ausência porque Deus está presente em todos os cantos e Deus é soberanamente bom. Então a bondade, o bem está em todos os lugares. Mas a nossa ignorância, o nosso desconhecimento do bem nos causa o mal. É importante que essas conclusões fiquem claras para a gente poder compreender um pouco mais sobre essa palavrinha de duas letras, fé. A fé que Jesus dizia que bastava que tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, um dos menores grãos, que teríamos a capacidade de transportar montanhas. A fé, aquela que nos leva a crer nos milagres ou nas atitudes de Jesus. Você acredita em Deus? Você acredita que Jesus é o nosso governador planetário? Nós chamamos de filho de Deus, somos todos filhos de Deus.
que ele veio para nos ensinar as leis divinas. Você acredita nas palavras de Jesus? Porque disse-nos Jesus: vós podeis fazer tudo o que eu faço e um pouco mais. Então vamos lembrar Mateus 14, 22. Estavam os discípulos num barco, no mar, e o mar estava um pouco revolto. Jesus estava sobre o monte a rezar, a orar, e decidiu ir encontrá-los, caminhando sobre as águas. Quando ouviram, assustaram-se e tiveram medo, os apóstolos, pois achavam que era um fantasma. E Jesus os acalmou, dizendo que era ele. E Pedro, então, tomando a palavra, falou: se é o Senhor, mestre, me chame para ir contigo sobre as águas. E nisso, Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro saiu a caminhar sobre as águas. Em determinado momento, sentiu o vento e o bater das águas e sentiu medo. E nesse momento afundou. E gritou para Jesus: mestre, salva-me. E Jesus o salvou, puxando das águas. E depois Pedro questiona Jesus: mestre, por que eu afundei? E Jesus responde: pela vossa incredulidade. Aí nós vamos lembrar de um fato que ocorre hoje. Segundo as leis da aerodinâmica, a abelha jamais poderia voar, pois ela tem um corpo muito grande para asas muito pequenas. Porém, ela não sabe disso e voa desde o seu nascimento, praticamente. Percebe? Aonde nós queremos chegar? Nessa fé, nesse acreditar. Porque às vezes nós espíritas falamos muito sobre a fé raciocinada. E nós nos enganamos. Porque quando nós falamos de fé raciocinada, imaginamos que essa fé deve estar de acordo com a ciência. Porém, esquecemos de analisar qual ciência. Pois a ciência verdadeira é aquela do estudo sistematizado dos fatos. Correto? Quando eu jogava uma bolinha para cima, ela cai. Então existe uma força. E foi desse fato que descobriu-se a força da gravidade. A ciência estuda os fatos. Pois a ciência materialista, ela ignora os fatos. Como assim, Jair? Simples. Vejamos até hoje, apesar dos fatos incontestáveis da presença dos espíritos entre nós, a ciência não estuda a espiritualidade. Nós, espíritas, temos a doutrina espírita como um triângulo, formado em sua base pela ciência e nas duas arestas, filosofia e religião. Ciência por quê? Porque Kardec estudou um fato que era corriqueiro à sua época, em meados do século XIX, que era o fato das mesas girantes, as quais formavam-se grandes reuniões, e todos questionavam as mesas e essas respondiam. Kardec, depois de muita insistência, acabou participando de uma dessas reuniões. E aí o seu espírito investigativo levou a questionar se aquele fato ocorre e é um fato inteligente, por trás desse fato existe uma inteligência. E desse estudo
saiu a doutrina espírita. Porém, a ciência materialista atual, até hoje, evita o estudo sobre a existência da espiritualidade. Então, quando nós falamos em fé raciocinada, precisamos ter um pouco de cuidado, pois a ciência materialista não vai nos comprovar a nossa fé. Mas, Jair, então o que seria a fé raciocinada? Como a própria palavra fala, é a fé vinda da razão. Mas dessa razão íntima que você vai conquistando de tempos em tempos. Porém, a fé não pode ser cega. Pois a fé cega, ela se alicerçava em dogmas religiosos. Determinada religião dizia para você que é assim que ocorre determinadas coisas. E você, mesmo de forma que a sua razão não permitisse você crer, você tinha que crer. Isso gerava fanatismo. E o fanatismo gera incredulidade. Não, não é isso. É importante a fé raciocinada, mas raciocinada de acordo com a sua razão, de acordo com os teus sentimentos íntimos e de acordo com a tua mente, conforme você consiga elaborar, consiga compreender, ou seja, de acordo com a sua compreensão. Essa é a fé raciocinada. A fé raciocinada vai levar você a crer, sim, que Jesus andou sobre as águas. Pois senão você vai duvidar, porque é impossível. Mas é impossível a abelha voar. Jesus andava sobre as águas, sim. Mas, Jair, a ciência não explica. Realmente não explica até hoje. Mas não é porque a ciência não explica que não é possível. Muitas curas se dão através do impulso do magnetismo, não é? Através dos passes magnéticos, através das operações espirituais. Isso existe? Você acredita? Você já viu? Você já viu uma médium fazer uma pintura mediúnica, utilizando os dois braços, as duas pernas e a boca, fazendo quadros diferentes? Eu já. Como é possível? Como a ciência materialista poderia explicar? Mas é um fato. Está ocorrendo. Então, de forma investigativa, você precisa analisar. Percebe? Essa é a fé raciocinada. A fé que encontra na sua razão, nas suas convicções, a resposta. Porque às vezes você não vai encontrar uma resposta científica para o seu sentimento, para as razões que você expressa, mas ela é íntima. Por quê? Porque os grandes homens possuem a fé religiosa. A fé religiosa não no sentido dos dogmas, mas no acreditar em Jesus, no acreditar em Deus, e que tudo está de acordo com as leis divinas, que Jesus é o governador do nosso planeta e que, portanto, tudo está certo, tudo está dentro do previsto pela espiritualidade maior. Esse é um sentimento íntimo do qual você precisa conquistar. A fé é inata, verdade. Nós já nascemos com esse sentimento. Mas a fé, aquela condição inabalável, essa é uma conquista íntima. É uma conquista do seu espírito. Existem pessoas que creem porque creem. E essa fé leva elas a prodígios. Lembra das nossas vozinhas? Aquelas vozinhas que faziam os seus benzimentos, que curavam os nossos filhos. A gente não conseguia entender como podia ela, com uma simples reza, curar o bucho virado. Mas existia. Não é?
Porque ela simplesmente tinha fé. A certeza de que a reza, de que ela poderia fazê-la. Essa certeza dava condições para modificar o fluido cósmico e agir naquele corpo. Então, quantas coisas ainda não podemos fazer? Vocês acreditam em Jesus? De novo. Acredita que Jesus curou leprosos? Fez cegos de nascença enxergarem? Que ressuscitou Lázaro? E que ressuscitou a si mesmo? Não, Jair, mas há uma discussão se ele voltou em espírito. Não importa. Não importa essa discussão. Isso é o orgulho dos espíritas que discutiam até mesmo se Jesus veio reencarnado mesmo ou era uma materialização. Pouco importa. Mas andou sobre as águas, curou leprosos, curou coxos, cegos, ressuscitou. Fez Lázaro retornar dos mortos. Ah, mas Lázaro não estava morto, ele estava... esqueci a palavra. Não importa. Estava dentro de um túmulo, lacrado. E ele fez ele levantar e sair desse túmulo. Você crê? Isso faz parte do seu eu. Se você acredita, por que o medo da vida? Por que o medo do invisível? Por que o medo da morte? Porque ainda somos prisioneiros. Somos prisioneiros da nossa própria mente. Somos prisioneiros dos nossos preconceitos. Somos prisioneiros do inconsciente coletivo. Quando despertarmos a fé verdadeira em nós mesmos, nós vamos nos libertar. E é por isso que inicialmente eu falei que fé e liberdade pareciam dois temas que nada a ver tinham, mas na grande realidade, tudo a ver. Pois sem fé não há liberdade. Você não se liberta. E a liberdade não só do ir e vir, mas principalmente a liberdade do pensar e agir. Que é a liberdade do espírito, que sem fé você não conquista. Pois você vai estar preso às amarras daquilo que é possível, ou que dizem que lhe é possível, e daquilo que dizem que é verdade. Mas qual é a verdade da vida? A vida conspira para o seu bem ou não? Eu acredito. Pois Deus é bom, soberanamente bom, justo, soberanamente justo, onipresente, onisciente. Ou seja, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Não se cai um só fio de vossa cabeça que Deus não o saiba. Acredita? Tem fé? Percebe como a gente precisa desenvolver a fé? Pois é essa fé que faz mover os homens no sentido da sua grande evolução. Vede Paulo. Enquanto Saulo de Tarso perseguia os cristãos, pois tinha fé na sua religião, no seu dever como homem religioso que era, como dever de senador dos judeus. Porém, ao encontrar Jesus em visão,
na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? Percebe ele, então, que estava enganado. E com a sua fé robusta e sincera, tem a coragem de libertar-se das amarras terrenas para abandonar a família, abandonar o Senado, o Sinédrio, e seguir a sua vida só. Mas a vida para a qual ele estava preparado. E assim se tornar um dos maiores evangelistas que nós temos conhecimento. Paulo, o profeta dos gentis. Que homem, que grandeza de caráter. E você? Tem coragem de tomar as rédeas da tua vida e seguir livremente? Porque percebe que sem fé é impossível você ser livre. Porque a televisão vai adentrar a sua casa e vai ditar até mesmo a roupa que você deve vestir. Vai ditar como você deve seguir a sua vida, quem ou não você deve cumprimentar, como ou não você deve cumprimentar. Como você vai viver a sua própria existência. Então você não é livre. Você vai permitir que os outros ainda digam como você deve viver? Lembre-se, existem sempre 3 verdades. A sua, a do seu irmão. Mas a verdade que nós vamos precisar descortinar, descobrir. E essa verdade só é possível descobrir quando nós temos a coragem de fazer a introspecção necessária da nossa existência e seguir, principalmente, as ordens do nosso coração. Às vezes, a razão vai discordar, pois essa razão está embotada, está escurecida pelos nossos preconceitos materialistas. Nós precisamos nos libertar para podermos, sim, seguir os caminhos, os desígnios que Deus deixou para nós, dentro de nós. Para nós sermos livres, verdadeiramente espíritos livres, de livre consciência, claro, sempre respeitando o nosso próximo, respeitando as leis, respeitando, porque sem respeito não existe também liberdade. Porém, sem fé robusta e sincera de que Deus é nosso Pai, soberanamente bom e justo, impossível sermos livres. Pois não vamos abandonar as amarras terrenas, não vamos abandonar o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo, Jair? É aquilo que todo mundo faz, por isso eu também vou fazer. Sem raciocinar se aquilo faz bem para mim ou não. Se aquilo é realmente o caminho que eu tenho a seguir dentro de mim. Sim, gente. Nós reencarnamos nesse plano terreno com uma missão divina. Todos nós temos uma missão. Todos nós somos filhos de Deus. E temos as nossas próprias missões. Claro, a missão geral de toda a humanidade é evoluir, moral e intelectualmente. Mas você, dentro dos caminhos que a vida te dá, você tem uma missão terrena, que justamente vai te encaminhar para essa evolução moral e espiritual, moral e intelectual. Não duvidem. Você é importante. Você é único. Você é filho de Deus. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e um pouco mais, ensinou-nos Jesus. Mas quem aqui de nós já caminhou sobre as águas? Quem aqui de nós, por mais que queiramos, conseguiu curar um leproso, um coxo? Mas podemos? Jesus disse que sim. Você acredita? Eu acredito, eu creio. Eu creio que podemos. Ainda não sabemos como.
Eu creio que temos condições de transportar montanhas. E não só as montanhas de problemas da nossa existência, mas aquela física. Porque Jesus fazia prodígios que jamais o homem podia imaginar. Multiplicou pães e peixe. De 5 pães e 2 peixes, ele deu a alimentar 5.000 pessoas. E vós podeis fazer tudo o que ele fez e um pouco mais. Necessitamos, gente, desenvolver essa fé. Acreditar mais que a vida conspira para o nosso bem. Porque no momento em que você acredita que a vida conspira para o seu bem, é uma mudança de posicionamento. É uma mudança de como vamos enxergar a vida daqui para frente. Pois aí você não vai imaginar que todas as vicissitudes e dificuldades que surgem na sua vida é para o mal. E que são um grande mal da tua existência. Não. Você vai enxergar que como a vida conspira para o meu bem, eu preciso tirar aprendizado destas ocorrências que me aparecem como um mal para o meu crescimento, para a minha evolução. Pois Deus, quando nós pedimos paciência, Ele não nos dá paciência. Ele nos dá condições de desenvolvermos a nossa paciência. Porque as nossas virtudes são conquistas íntimas. Nós fomos criados simples e sem conhecimento. Todos no mesmo ponto. Sendo que a felicidade nada mais é do que o resumo da conquista das nossas virtudes. Por isso, se queremos e como queremos, pois é o objetivo principal da nossa existência sermos felizes, precisamos conquistar essas virtudes. E como conquistá-las? Se não na base da experiência, na base da prática e da ação. Por isso ensinou-nos Paulo que a fé sem obras é morta. Porque não adianta só crer. Porque quando eu digo, Senhor, eu creio, mas nada faço, eu não conquisto. Se você crê de verdade, muda o foco da tua existência. Sabe o que é mudar o foco? É quando você está numa escuridão total, você acende uma lanterna. Aí você focaliza aquele ponto onde você deve seguir. Imagine que hoje você está nessa escuridão e está focando na tua existência só os males, as dores. Então a tua existência é de mal, é de dor. A sua existência é de sofrimento. Muda o foco. Perceba que a vida não é feita só de sofrimento e de dor. Ela é feita de bons momentos. Quando você muda o foco, você vivencia, muito mais os bons momentos e passa pelos maus. A vida é de aprendizado, sim, até mesmo de aprendizado de se viver. Nós ainda estamos num plano de provas e expiações. Toda essa gama de problemas exteriores nos deixam aflitos e nos causam ainda muita dor. Porém, quando nós mudamos o foco da nossa existência para a bondade e as belezas da vida, tudo se torna mais leve. Em vez de enxergarmos as mortes, as perdas, as desgraças, observemos que o sol ainda nasce todos os dias para todas as pessoas, que a chuva ainda alimenta os rios, molham as plantas, nos trazem as benesses da água pura e límpida. E nós temos as flores nascendo nos campos, os pássaros voando no céu. E quando você tiver a dúvida se deve ter fé ou não, imagine aqueles pequenos pássaros que voam de norte a sul, simplesmente por um impulso íntimo de procriação, de encontrar o calor. Mas ele vai pegar uma tempestade no caminho. Ele não se preocupa, ele tem fé.
Não se preocupe em seguir a vida. Se a vida conspira para o bem, todos os momentos que existem na tua vida é para o seu crescimento. Muda o foco. Aceita. Acredita. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque sem fé você não espera nada. O que pode esperar do futuro? O que pode acreditar que hoje é melhor do que amanhã? Desculpe, que hoje é melhor do que ontem. E que o amanhã será melhor que hoje. Essa palavrinha de 2 letras transforma a nossa vida. Nos liberta. Porque a liberdade não é só a liberdade de movimentarmos, mas principalmente de pensarmos, de agirmos de forma diferente. Liberte-se. Liberte-se do inconsciente. Liberte-se. E acredite que a vida é boa, que vale a pena viver, que esse planeta está numa transição para um plano melhor e que você faz parte dessa obra. E que você é uma importante engrenagem. Faça a sua parte. Porque é de você que Jesus precisa. É de você que Deus precisa. Porque Deus age nos homens através dos homens. E se você não for uma porta aberta para levar esperança, para fortalecer a fé no seu irmão e praticar o amor em toda a sua vertente, em toda a sua potência, através da caridade, mais difícil será a implantação desse plano de regeneração no nosso planeta Terra. Você é importante. Percebe? Acredite. É por isso que eu quis fazer esse tema, fé e liberdade. Porque você jamais será livre sem ter fé. E a fé raciocinada é em cima da razão, no estudo dos fatos e na razão íntima. Às vezes você talvez não vai conseguir compreender e nem explicar o porquê você crê, o porquê você acredita ser dessa forma. Mas creia, está dentro de você. Fé não é presunção. Não vamos ser presunçosos. Acharmos que sabemos mais do que todos e que podemos crer mais do que os outros. Não. Fé é acreditar na potência divina, na potência que temos dentro de nós. Acreditar que a vida é para o bem e que Jesus é o nosso governador. Jesus está no comando de tudo. E se ele está no comando, o que pode dar errado? Percebe? Espero que eu consiga transmitir para vocês esse grito. É um pedido de socorro para o nosso planeta. Porque quanto mais pessoas se enganjarem nesse grande poder de fé, nesse grande poder de acreditar que somos capazes de mudar esse mundo e que Deus está conosco, jamais nos abandonou e que Jesus está no comando, a transição planetária se dará mais rapidamente. Nós seremos mais felizes, mais libertos, mais solícitos. Poderemos nos abraçar e nos beijar mais. Poderemos estar presentes. Poderemos tantas coisas. Espero ter conseguido realmente mostrar aqui, que somos capazes de andar sobre as águas junto com Jesus. Voar como as abelhas. Curar os males que nos causam dor. Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma excelente semana cheia de fé e de esperança.